Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje eu estou aqui com a pessoa que vai falar sobre uma incrível obra e um incrível autor. A gente está falando sobre Os Sertões de Euclides da Cunha. Você sabia que há uma relação entre a obra de Euclides da Cunha e a novela Roque Santeiro? Sabe qual é a polêmica que paira sobre algum jornal? Conhece o Euclides da Cunha, poeta? Você vai saber de tudo isso daqui a pouco, porque eu converso agora com a professora Lidiane Pinheiro. Oi, Lid, tudo bem? Oi, tudo Prazer bem? te receber aqui. Você que lançou essa obra, né, que é fruto de sua pesquisa de mestrado, deixa eu mostrar aqui, De doutorado. de doutorado, a construção do acontecimento histórico. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa obra. Mas me conta aí, qual foi essa paixão Uhum. por trabalhar com Euclides da Cunha, com os sertões? De onde é que veio isso? Eu acredito que uma pesquisa de paixão, ela vem vinculada com a nossa vida, com a nossa história, né? Meu pai nasceu em Serrinha, minha mãe nasceu em Tucano, eu nasci em Feira de Santana, Princesinha do Sertão, mas cresci em Euclides da Cunha, no Velho Cumbe. Pois é. E aí, quando eu fiz o vestibular da UNEB, em 1998, era justamente aquele período de centenário, né? Tinha acabado de vir do centenário da guerra de Canudos, então a gente tinha que estudar aquilo, e eu fui me apaixonando ali para estudar para o vestibular, em 97. E daí, quando eu cheguei, já estagiando, eu soube de uma professora, Alicia Soares de Souza, que buscava estudantes de comunicação para sua pesquisa de iniciação científica. E era sobre Canudos, né? Para trabalhar com sertões em comparação, na relação com outras obras literárias. E aí eu larguei o estágio e no terceiro semestre mergulhei nesse universo e dele não quis sair. Então foi da iniciação científica para a monografia, para a dissertação de mestrado e depois a tese de doutorado que eu publiquei pela EDUFBA. Que bacana. Eu estava falando com o Carlos, uma colega nossa do BPGEL, sobre essa importância do IC, né, Uhum. da iniciação científica para o desenvolvimento da pesquisa e também de propiciar aos alunos que eles continuem no curso, né, porque através disso, além de pesquisar, eles recebem uma bolsa para isso, né, você Exatamente. pôde passar por isso e hoje você também é, apresenta essa perspectiva do IC, da iniciação científica, para os seus Perfeito. alunos também, Exatamente. seus Então, assim, orientandos. como uma pessoa que veio, né, do interior e com dificuldades financeiras também, aquela questão toda, a gente precisava se manter aqui em Salvador. Apesar de eu ter um estágio, mas eu sempre gostei muito da vida acadêmica, de estudar e a possibilidade de ganhar algum, né, de sustentar com o que dá para sustentar, Sim, porque a bolsa de lógico. iniciação científica são R$ 400 hoje. Estudando foi algo para mim importante e eu, por essa importância, a universidade, a UNEB sempre também acabou financiando passagem aérea para congresso, para a gente apresentar a nossa pesquisa que se iniciava ali na IC. Eu hoje proporciono também. Então, hoje eu estou no lugar da orientadora e sempre que posso, abro. Quando tem edital, a gente tenta e tem conseguido ter bolsistas de iniciação científica para continuar pesquisando e permitir que eles tenham essa experiência, porque é importante o aluno ter o estágio, né, na prática profissional, mas ter experiência também de pesquisa dentro da universidade, para, de repente, surgir essa luz de quero ser professor, quero ser pesquisador e continuar nessa lida da gente. Ah, que bacana. E naquela época de IC, você já tinha lido Os Sertões ou leu através do IC? Pois é, li por causa do IC, Sim, mas no início, aquilo que todo mundo já sabe, a primeira parte foi muito dura, muito sofrida, eu não conseguia sair do lugar, parecia, eu não estava entendendo nada, até que teve um convite para a gente ir para Canudos, sim. porque havia ali um grupo, inclusive levando arqueólogos que vieram de São Paulo para fazer pesquisa lá, porque tinha tido a seca, e aí a gente conseguia pisar na velha Canudos, que hoje é coberto pelo açude. E aí a gente foi, e foi a minha primeira vez, e naquele lugar, com aquela vegetação descrita pelo Euclides, eu disse, não, peraí, eu vou voltar do início. E aí fluiu. Depois de ter vivenciado Canudos, a Sim. leitura aconteceu de outra forma.
É interessante que essa obra ela é dividida em 3 partes. Contextualiza um pouco dessa obra para a gente, porque ela, além de uma obra literária, é um documento histórico. Olha, ela vai mostrar aqui o tamanho da obra, olha só. É uma obra deliciosa, né? Super Deliciosa. importante. É deliciosa quando você quer entrar nela, né? Existe toda essa polêmica sobre a linguagem, mas eu estava falando justamente com o André antes, fazendo uma propaganda dessa edição, que é do Leopoldo Bernucci, que ele traz notas de rodapé, explicando todas as expressões, técnicas. E, assim, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entrar nessa parte, que é a parte da terra, né? Porque há uma divisão aí da terra, do homem, da luta, com a relação um pouco determinista mesmo, de entender que o acontecimento é fruto dessa experiência humana, que é fruto desse lugar, desse ambiente que vive esse homem, essas pessoas. A gente está falando de uma obra de 1902, então ela tem ali também, você precisa muitas vezes contextualizar questões conceituais que hoje para a gente são complicadas, né? Que são revistas. Mas só para dar uma palhinha assim, de que a gente tem que olhar para essa primeira parte também com a metáfora que existe, que ele vai contando sobre como a vegetação se unia para vencer a guerra naquele sertão, naquela seca, contra o sol. E ali ele vai deixando para a gente um gostinho do que vem em seguida, que é a luta do homem pela sobrevivência e depois a luta do homem na Guerra de Canudos. E como que isso tudo faz parte de uma coisa só. Não tem como você separar. Ele separa aqui organizada, né, para organizar nossas ideias, mas quando você lê, você começa a perceber que a luta começa na parte da terra. Por exemplo, quando ele vai falar do cacto cabeça de frade, que é aquele redondinho que tem Sim. a partezinha vermelha em cima, né? Parece uma flor, Parece né? uma flor em cima, exato. Aparecem de modo inexplicável sobre a pedra nua, dando realmente no tamanho, na conformação, no modo por que se espalham, a imagem singular de cabeças decepadas e sanguinolentas jogadas por ali, a esmo, numa desordem trágica. Então ele já vai dar uma noção de algo que só no final do livro ele vai falar, que era a questão da degola, que o exército tornou uma prática comum, né, em relação ao sertanejo. E é um jornalista escrevendo. Sim. Então, esse livro também é um relato jornalístico que tem uma pegada literária incrível. Quem lê um trecho desse, imagina que seja uma literatura, e talvez até fictícia, mas é tudo real, né? Pois é. Ele é um engenheiro, né? Ele sempre se identifica como engenheiro por suas questões políticas. Ele é convidado a escrever no estado de São Paulo, antes de ser chamado estado de São Paulo, província de São Paulo, pelo Júlio Mesquita, e muito por essa identificação dele com a República. E aí a República acontece e ele continua sendo esse grande articulista que é convidado a participar da guerra, fazer a cobertura da guerra pelo Estadão, e ele vai em agosto de 1897 para Canudos. E quando ele escreve, né, depois que ele volta da guerra, ainda entre o trabalho da engenharia e o trabalho da escrita, no amadurecimento, ele vai utilizar dessa experiência como repórter, como você fala, né, como jornalista ali fazendo a cobertura, mas também as suas leituras de engenheiro, que conhece muito de relevo, de geografia, e que ele traz isso no livro, principalmente nessa primeira parte, e essa beleza literária que ele traz para tornar o livro atraente e fazer com que o acontecimento de Canudos se destacasse em relação a vários outros eventos, algo semelhante que tivemos no Brasil, e Canudos ficou muito por conta dessa obra, né, que é grandiosa. Para quem não sabe, houve uma guerra de Canudos, que é o que se relata nesse livro, né? Exato. Então, a Guerra de Canudos, que a gente tem algumas expedições que foram sendo enviadas para Canudos para massacrar, né, um povo que não conseguiu entender o que era a República e que se reunia ali para ter uma experiência de acordo com o que eles podiam entender que era a melhor experiência comunitária possível. Muita gente fugindo da seca, Fugindo da seca, da fome. fome, A de gente tem aí um latifúndios. período também de
pós-escravidão, né? Porque há pouco tempo havia sido abolida a escravidão no Brasil, então havia muitos ex-escravos também, Exato. e tem uma figura é, lendária, que se tornou lendária, que é a do Antônio Conselheiro. Pois é. Aí. E aí tem uma história que é... Bom, eu não sou do tipo que segue 100% a linha, não. Eu vou amarrando as coisas, Pode tá? ir, pode ir. Então, o Antônio Conselheiro, de acordo com a narrativa do Euclides, né? Ele sai do Ceará fugindo também de um drama pessoal, que era a traição da mulher e tal, e ele relata isso na obra, e depois a gente sabe que há um drama pessoal na vida do próprio Euclides, algo Sim. semelhante né, do Antônio Conselheiro, que o Euclides chama de gnóstico bronco, de fanático. Então, para o Euclides da Cunha, o Antônio Conselheiro era principalmente quando ele escreveu para o Estado de São Paulo, né, nos textos, nas reportagens dele, era um louco que conseguiu atrair pessoas sem esperança, e Canudos foi crescendo assim. E quando o Euclides escreveu para o Estadão, ele pedia que a República fosse vitoriosa. E quando ele depois escreve Os Sertões, ele fala que o sertanejo só estava defendendo lá invadido e que ele não podia fazer. Ele começa a repensar. Bacana. E esse Antônio Conselheiro, então, era esse beato que, desvinculado da igreja, ele construía cemitérios, igrejas, e até que ele para nessas andanças do Ceará até a Bahia, naquela região de Canudos, ali perto de Monte Santo, Euclides da Cunha, né, um pouco mais para cima. E várias pessoas ouvem falar sobre essa pessoa e ia para lá, e aí começa a se tornar um problema para a igreja, começa a se tornar um problema para os latifundiários que perdiam mão de obra. E na construção da segunda igreja, porque a cidade começou a crescer, e aí a igreja de Canudos já não cabia mais todo mundo, e precisava construir uma segunda, e aí eles pediram madeira para Juazeiro, e aí o Euclides fala também de uma querela que existia entre o juiz de Juazeiro e Conselheiro. E aí aconteceu de não ser entregue essa madeira, e a segunda expedição, então, acontece para proteger ali o pessoal de Juazeiro, mas eles vão para Uauá, e em Uauá acontece esse primeiro embate, sendo que a maioria dos mortos foram os conselheiristas, mas a gente entende que houve, por outro lado, ali uma vitória, porque eles não avançaram. E aí vem a terceira expedição com Moreira César, que era conhecido como cortador de cabeças, era um grande coronel, mas também muito ansioso para chegar em Canudos. A estratégia dele falhou, e dizem, né, que os soldados estavam com fome, queriam parar, e ele disse, não, vamos almoçar em Canudos, tipo, já chegamos bem perto, vamos lá. Só que nessa ele morreu. Ele morreu, e aí ficou os soldados ficaram perdidos, e aí houve depois a debandada, eles fugiram, e então teve a grande campanha para a quarta expedição, uma campanha que é a derradeira, e que os jornais entraram de forma pesada, e Euclides da Cunha, lá na última parte do livro, ele vai falar sobre o quanto, né, os jornais foram importantes para a construção de uma opinião pública relacionada a acabar com Canudos, a necessidade dessa república acabar com Canudos para ela continuar sendo vitoriosa, a república. Pois é um livro muito rico. Você falou que você nasceu em Euclides da Cunha? Eu nasci em Feira, mas fui morar em Euclides bem jovem, bem novinha. Olha que bacana. E o nome da cidade é uma homenagem, né? É uma homenagem ao Euclides da Cunha. Antes era o Cumbe. Ele fala do Cumbe. E aí... Inclusive, essa camisa vem dessa região, de Canudos, um presente de uma aluna do mestrado. Que bacana. E você falou aí que há uma relação entre traições em todas essas histórias. Então, a gente tem aí traição em Antônio Conselheiro e temos também traição na história de Euclides da Cunha, que é o que o leva à morte.
Conta um Pois pouquinho é. dessa história pra gente. Eu estava falando, inclusive, com o André, que assim, na minha pesquisa, eu não entro tanto, né, nessas questões, porque a minha pesquisa é do discurso do jornal sobre Canudos. E claro que no discurso do jornal sobre Canudos, essa história aparece. Uhum. E aí é por aí, por essa via que eu chego, né? E claro, a gente também é não sei você, mas eu sou daquela época da novela, da série, né, da Globo, que contou a história do Euclides da Cunha, da Sim. Ana e do Dilermando, e Uhum. que foi justamente o fato de o Euclides da Cunha dizer que tinha uma espiga de milho em seu cafezal, que eram dois filhos dele loiros e ele moreno, Ana morena, e Dilermando era esse jovem aspirante do exército loiro que andava, né, que cercava ali a área. E Campeão de ele, tiro, né? campeão de tiro, pois é. E o Euclides fazia essas viagens, né, como fez para Canudos, depois fez para o norte do país, E aí a conta não e a batia, né? conta não Tem batia. 2 filhos, É, passou um ano fora. chegou, a Como é mulher que estava pode? grávida. É meio estranho isso. E aí, até que um dia, a Ana já meio que assumindo mesmo, Dilermando, é, o Euclides da Cunha resolve lavar a honra, né? Na infelicidade dele, ele vai com um Que era uma revólver, prática que normal era, naquela época, né? pois é, Absurdo. e chega lá, o Dilermando e o irmão também, que era da Marinha, estavam. E aí a defesa que eles fazem era que foi legítima defesa, né? Sim. Depois, quando eles relatam lá na justiça, e tanto é que eles não são condenados. E aí o Euclides da Cunha morre nesse episódio, o que é um grande que causa uma grande comoção, né, nacional, Uhum. porque ele já era um escritor bastante conhecido, bastante famoso. O Estado, então, o Estado de São Paulo publica, né, como o próprio Dilermando diz, como é o inferno de ter matado um deus, a desgraça de ter, eu não lembro exatamente a expressão, mas a ideia de que o grande problema dele foi ter atirado contra uma pessoa que era muito ilustre já naquele momento, né? Sim. Mesmo que tenha sido legítima defesa, os jornais nunca o perdoaram, né? Assim como os euclidianistas. Há ainda há né, relatos e debates sobre o assunto. É interessante que quem tivesse matado o outro ali, provavelmente sairia livre, porque um atirou em legítima defesa e o outro em defesa da honra. Não, Que eu imagine que naquela época é. ainda se tinha essa história de defesa da honra, né? E para piorar a história, anos depois, o filho, que levava o nome de Euclides também, tenta vingar a morte do pai e o Dilermando mata, né, também, da mesma forma, dizendo ser legítima defesa, o filho. E o que é muito estranho na história toda, para mim, que sou mulher, é que Ana continua com ele, mas. Aí, enfim, são questões novelescas que É, são, que chamam a atenção, né, nessa história toda, que quando eu pesquiso o jornal, eu vejo o próprio Estado de São Paulo muitas vezes indo e vindo entre publicar detalhes dessa narrativa e do que rolou na justiça e dos livros que foram publicados, as biografias em torno disso, e em outros momentos dizendo que sensacionalismo, que a gente não precisaria, não uhum. deveria ficar entrando, que o que precisa ser colocado em relevância é a grande obra dele, é a história do que ele escreveu e não essa questão novelesca em torno da morte do Euclides. E por falar em questão novelesca, há uma relação aí entre uma novela e a obra de Euclides da Cunha. Você me Sim. falou sobre o Roque Santeiro, lembro como hoje, eu assisti a Roque Santeiro em 1985. Eu tinha 5 anos. Não façam as contas, não precisa. Mas eu tinha 5 anos e lembro como hoje aquela novela me marcou. E há pouco tempo eu soube por Lidiane que foi inspirado também a obra na literatura de Euclides da Cunha. Como é Pois que é isso? então, o Dias Gomes, em um livro que ele fala sobre uma biografia, eu não vou lembrar exatamente aqui onde, mas eu realizei essa pesquisa no mestrado e coloquei todos os detalhes lá. Ele lendo Os Sertões de Euclides da Cunha, ele se depara justamente no início da quarta expedição,
quando ele vai contar sobre a quarta expedição, né, nessa terceira parte do livro, a parte da luta, e que ele introduz a questão de como a imprensa, na época, construía essa opinião nacional e essa verdade sobre o que estava acontecendo na guerra, e que desembocava mesmo o que acontecia depois, muitas vezes tinha a ver com o que a imprensa, a campanha que a imprensa realizava ali, sobretudo na Rua do Ouvidor, que é uma rua do Rio de Janeiro onde ficavam os principais jornais. Ele começa a contar fake news, digamos assim, que aconteciam naqueles jornais. E uma dessas fake news, uma dessas histórias, era justamente a história do Cabo Roque, que ele diz que é um soldado humilde, que foi transfigurado por um raro lance de coragem, que tinha marcado a peripécia culminante da peleja, porque a imprensa, e aí eu depois pesquisando em vários jornais, vi que era real, fala sobre a história desse cabo que morreu defendendo o corpo do Moreira César. Quando todos fugiram, ele ficou ali e deu a vida para defender o corpo, porque o corpo não podia ficar daquele jeito jogado ali, e que tinha morrido ajoelhado, segurando o corpo do Moreira César. Aí, quando o Euclides começa a falar do Cabo Roque, ele diz, mas vítima da desgraça de não ter morrido, trocando a imortalidade pela vida, ele aparece depois em Queimada com os últimos desertores, né, com os últimos sobreviventes, na verdade. E então, quando Dias Gomes lê isso aí, ele se inspira para escrever uma obra de teatro que é O Berço do Herói, mas essa obra de teatro, por 2 vezes, ela não é permitida de ser encenada, há uma censura, né? Porque a gente está falando aí em 1963, então, quando a obra fica pronta, a gente está justamente no período da ditadura militar, e há uma censura que não permite. Só em 1985, depois, transformada em novela, reconfigurada, a gente tem o Cabo Roque, que se transforma no Roque Santeiro. Mas a inspiração dele foi isso aqui. E o título é diferente. Como era o título? O Berço do Herói. O Berço do Herói. Aí depois fica Roque Santeiro ou o Berço do Herói. Olha só. E parece que essa inspiração está até na música. Aquela música, dizem que o Roque Santeiro, o homem debaixo do santo. Anne, olha aí a música de Roque Santeiro. Vê esse trecho para mim. Eu acho que tem uma relação forte com isso, né? Porque assim, o que o Euclides vai contar, e depois eu vi, né, nos jornais, é que começa a criar subscrições patrióticas e existe ali, começa a ter fervores em torno do nome do Cabo Roque. Ele vai ganhando ali uma relevância na história, porque ele vira um herói. Ele é um herói. Ele é o herói da República, né? De ter morrido ali com outro herói, salvando o corpo de outro herói, que era o Moreira César. Sim. E, na verdade, ele era um humano que, quando é entrevistado, ele diz, o que eu fiz foi fugir do sertanejo, porque eu estava protegendo a minha vida. É interpretação, né? Exatamente. Aqui, olha, dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Olha. Pois é. Bem poético em falar sobre poema, a gente também tem o Euclides da Cunha, poeta. Como é que é isso, Lidiane? Pois é. Em 14 de outubro de 1897, ou seja, alguns dias depois do Euclides ter voltado de Canudos, existe uma polêmica em torno da data precisa que o Euclides voltou, porque a narrativa é que acaba ali a guerra em 5 de outubro de 1897, mas ele não ficou até o final por questões de saúde, ele voltou um pouco antes. E chegando, então, em Salvador, ele recebe da médica Francisca Prager Frois um álbum de autógrafos para ele escrever alguma coisa. E, claro, ela sabia que ele estava voltando da guerra. E Canudos, abre um parêntese para falar antes do poema, Canudos também não era só motivo de reportagem, até de propaganda. Na pesquisa que eu fiz dos jornais, tinha propaganda assim, de pentes. Canudos, né? Vende-se pente na loja tal, vende-se casimiras, roupas, não sei o quê. E eles começavam, Moreira César. Então, ele pegava o assunto como gancho para vender. Então, as pessoas falavam muito sobre o assunto. Diariamente se publicava
sobre o que estava acontecendo em Canudos. E aí, claro que provavelmente ela queria alguma coisa sobre a experiência dele. E ele então vai escrever o seguinte: o título do poema é Página Vazia. Quem volta da região assustadora de onde eu venho, revendo ainda na mente muitas cenas do drama comovente de guerra despiedada e aterradora, certo não pode ter uma sonora estrofe ou canto de tirambo ardente que possa figurar dignamente em vosso álbum gentil, minha senhora. E quando, com fidalga gentileza, cedeste esta página, a nobreza da vossa alma iludiu-vos. Não previste que quem mais tarde nessa folha lesse, perguntaria: que autor é esse de uns versos tão mal feitos e tão tristes? E para mim, esse poema, ele é como uma ponte, porque a gente está falando de um intervalo entre o Euclides jornalista, que pede que a República seja vitoriosa, né? E o Euclides, escritor de uma obra grande, bonita, e que fala sobre um sertanejo que só defendia o lar invadido. E ele, nesse momento, ele fala de um silêncio, de uma página que está vazia, que ele não tem como preencher aquela página, que é a experiência que o Walter Benjamin, no livro Narrador, ele fala de que na guerra as pessoas não voltavam enriquecidas, senão mais pobres em experiências comunicáveis. E eu percebo que o Euclides sente isso e que em algum momento lá na obra, lá no final do livro Sertões, ele volta a falar sobre esse silêncio. O silêncio é muito simbólico nesse discurso. Inclusive ele vai dizendo, Canudos não se rendeu, né? Fechemos esse livro, Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, porque todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremos-nos a tarefa de descrever seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Essa página, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. Aí a gente tem um Euclides da Cunha que é jornalista e o outro que é humano, que sente também o peso dessa guerra, né? E aí você depois parte para o doutorado, a partir do doutorado constrói essa obra chamada A Construção do Acontecimento Histórico e se detém não necessariamente a obra, mas a textos jornalísticos. Conta aí como foi isso. Pois, então, o meu mestrado eu fiz em literatura e diversidade cultural na UFES, e nele, então, como eu disse, trabalho com Sertões na relação com o Diário de Expedição, que é a publicação das matérias do Euclides para o Estadão, para o Estado de São Paulo. E aí, quando eu fiz o doutorado, eu fiz no programa de comunicação e cultura contemporânea da UFBA, o POSCOM, e disse, não posso sair de Canudos, porque Canudos ainda não tinha saído de mim, não, acho que nunca vai sair, né? E então eu fui observar o discurso do jornal Estado de São Paulo sobre esse acontecimento histórico que vai mudando, esse discurso muda ao longo do tempo. Então eu começo de novo não somente com Euclides, mas com tudo que havia sido publicado em 1896, 1897 no Estado, e sigo até a publicação do centenário da morte de Euclides. Então passando pelo centenário da guerra, o centenário da publicação de Os Sertões em 2002 e, por fim, em 2009, o centenário da morte do Euclides. E fui olhando como muda muito mesmo. No mesmo veículo, o Antônio Conselheiro deixa de ser um fanático bronco para ser uma inspiração para a Igreja Católica, para Sem Terra. Ou seja, muda da água para o vinho. Pois é. Da mesma forma, Canudos, também a guerra em si, apesar de não ter uma meia-culpa do jornal, em um momento o jornal explicita ali o seu posicionamento equivocado durante a guerra, mas a leitura do próprio acontecimento muda muito, e ele se torna um acontecimento simbólico, e o Estado passa a ter orgulho e falar desse orgulho de ter sido responsável por enviar o Euclides da Cunha como o jornalista que fez a cobertura e que depois fez o acontecimento ganhar uma relevância nacional por meio do livro. Então, o Estado de São Paulo, muitas vezes, fala de Canudos para falar de si. É uma autopromoção. Autopromoção, a autorreferencialidade, como a gente, né, nos estudos, acabou concluindo, porque muitas vezes ele vai falar de Canudos e fala, porque o Euclides da Cunha, enviado do jornal Estado de São Paulo para fazer cobertura da guerra, ele sempre aproveitava a oportunidade para falar sobre.
E foi assim também muito curioso que a minha pesquisa foi inicialmente eu fui buscando de 10 em 10 anos, para ver se havia comemoração do acontecimento, né, nas datas célebres, e nada, o jornal, depois desse momento, ele silenciou. Tanto é que ele mandou o Euclides da Cunha para a guerra com a promessa que depois faria um livro. E o Euclides da Cunha, depois que volta e escreve, o livro é rejeitado pelo Estado. O Estado não financia a publicação dos Sertões. O Euclides da Cunha precisa pagar para o livro ser publicado. Mas depois, nos jornais, o jornal também não fala sobre isso, o Estado, né? Ele só diz que ele foi o responsável pelo envio do Euclides e logo que ele foi o responsável pela maturação dessa obra, que Euclides escreveu, de alguma forma, os Sertões dentro da redação do Estado. E muitas vezes silenciando esses detalhes, ocultando o que, claro, não ficaria bem para ele, né? Verdade. E você é da área do análise do discurso, você sabe que o silêncio fala muito. Pois é. Então a sua pesquisa também vai em busca de analisar esse silêncio, Exatamente. tentar dar forma, dar sentido a esse silêncio. Aos vários silêncios que tem nesse caminho. E aí, por isso que eu trago muito a questão da memória e do esquecimento. Sim. No próprio livro, eu vou trabalhando um pouco com essa questão da memória e esquecimento, porque elas aparecem em toda a narrativa, inclusive na narrativa do jornal, né? Quando de 10 em 10 anos ele resolve não falar nada sobre Canudos, ou falar brevemente de Canudos quando ele está falando do Euclides, quando ele está falando da morte do Euclides, ou quando ele está falando dos Sertões, e ele aí um parágrafozinho ele fala alguma coisa sobre Canudos. Mas só depois de 100 anos ele vai dar um espaço para grandes reportagens, e aí abrindo um parênteses para mais uma curiosidade, assim, nessa minha pesquisa do doutorado, foi muito inusitado perceber que só uma reportagem de todo esse período de pesquisa que eu fiz, só um texto com relevância foi assinado por um sertanejo, por um filho de Canudos, por um filho de Jagunço, digamos assim, né? Que foi um dos homens que fugiram da guerra, e aí depois o neto desse homem, que é o João de Regis, ele assina um dos textos no Estado de São Paulo. Mas eu fiquei assim muito surpresa com o fato de que o sertanejo ele era usado muitas vezes no jornal como uma ilustração, uma contação de história. Aí tinha foto de um sertanejo, mas não tinha um nome. Sim. Ou falava que, quando tinha um nome, falava que eles não tinham memória e que parecia que Canudos parou no tempo, o sertão parou no tempo, não avançou. Parecia que, muitas vezes, Canudos era falada no jornal para afagar esse status civilizatório do paulista que está lá distante e que parece que continua lendo no jornal uma relação de nós versus eles. Eles, o sertanejo, apesar de eu reconhecer que é uma guerra fratricida, eu não me reconheço naquele sertanejo, porque ele parou no tempo. Tudo continua como era no período da Guerra de Canudos. E aí eu vou identificando no livro vários momentos dessa relação entre nós e eles, de um distanciamento entre quem é do Sudeste e quem é do Sertão, que supostamente teria parado no tempo, e que entra ali como uma fonte de curiosidade, ou de quase desconfiança nos usos das aspas, na forma mesmo como o discurso jornalístico é construído, muito diferentemente da forma como o historiador, o pesquisador do litoral é trazido como fonte de verdade, de credibilidade, e os títulos, subtítulos são construídos a partir desse lugar de fala de quem estuda sobre, mas nunca de quem vivenciou ou de quem ouviu essa história dos seus pais lá no próprio sertão. E aí tem também a parte do silenciamento, o efeito do silenciamento, é o silêncio da história contada do lado de lá. Sim. A gente tem a história contada do lado de cá, mas não do lado de lá. Pois é. E aí você trabalha com essa ideia de memória e de esquecimento, para quem estiver pensando, mas que memória de quem? Esquecimento de quem? Na verdade, tudo isso é um aparato teórico, né? É na base da análise do discurso. Então, memória e esquecimentos em termos de discursividade, de sociedade, de relações sociohistóricas, não é isso? Pois é. E você explica esses arcabouços teóricos aqui também? Então,
Bom, você está entrando aí na parte acadêmica. Nesse momento, eu ainda não vou muito pela linha de Pechet, que é um analista de discurso, mas é interessante porque a minha fonte de análise de discurso, de alguma forma, toca em Pechet. Quando a gente vai trabalhar com o conceito de acontecimento, de estrutura, de esquecimento, de memória, e eu uso muitos historiadores, Pierre Nora, e outros autores para falar sobre porque eu não tinha como não falar de memória e esquecimento. Eu acho que naquele momento eu ainda não tinha esse arcabouço que me ajudaria muito, inclusive, né, para pensar essas questões, porque isso aqui é fruto de memória, né? Mas também tem muito, né? Esses silêncios são esquecimentos. Sobre os quais a gente falou aqui em muitos momentos, né? E a gente naturalmente é isso, né? A gente é fruto de nossas memórias e de esquecimentos necessários, muitas vezes, censurados outras vezes. Verdade, olha só, e tem muita gente que está assistindo aqui, que eu sei que faz pesquisa histórica, que estuda Euclides da Cunha, que lê ou quer ler Os Sertões, que quer fazer um trabalho a partir de textos jornalísticos e que tudo isso quer ler essa obra, A Construção do Acontecimento Histórico. Então, onde é que essas pessoas podem comprar, Lidy, essa obra aqui? Na Edufba. O site da Edufba. E hoje você encontra esse livro em outros sites de venda de livros, mas, assim, particularmente, eu recomendo a Edufba. Pronto, olha, então a Edufba, editora da Universidade Federal da Bahia, vocês encontram lá, entrem no site, vale muito a pena, viu, gente? Lidy, adorei a conversa contigo, adorei saber desses detalhes que eu mesmo não conhecia sobre Euclides da Cunha, sobre os sertões. Então foi deliciosa a conversa para mim e eu agradeço muito por você ter vindo aqui hoje, viu? Eu que super agradeço. Eu falei para a André que assim, esse livro é de 2015, a minha tese de doutorado foi em 2012, minha dissertação de mestrado eu defendi em 2004, então já tem um tempinho. E aí claro que nesse meu caminho, nesse meu percurso acadêmico, eu fui para outras áreas, né? E quando eu recebi esse convite, eu revisar, resgatar, tomara que eu não esqueça, que eu não faça nenhuma mistura no meio desse caminho, mas é uma história fascinante e a gente da Bahia não pode esquecer, porque tem muitas semelhanças com absurdos que acontecem ainda hoje em dia. Mas, enfim, muito obrigada por esse convite. E essa importância de saber um pouco da história, é para que ela não se repita também. Pois é. O filme Bacurau, por exemplo, e aí faz mais uma propaganda, né? É maravilhoso, porque ele tem muito, ele bebeu muito nessa história de Canudos. E quando a gente olha para aquilo ali, e ele é algo meio futurístico, assim, de ameaças do que pode acontecer se a gente não ficar atento com o poder rondando a gente. Então, olhar atentamente para a nossa história é importante para a gente se precaver contra qualquer absurdo que pode tirar a gente do caminho. E só para encerrar, há uma frase célebre que diz o seguinte, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. É verdade? O complemento não tem um raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Euclides da Cunha não era simples, mas eu gosto da primeira parte. O sertanejo, antes de tudo, um forte. Maravilha. Obrigado, Lidy. E semana que vem a gente tem mais, viu? Até lá.